Pessoal, mais um clube europeu interessado na compra da joia cruz-maltina Rayan, e dessa vez é o Mônaco da França que quer a contratação do atacante brasileiro. Rayan vem sendo monitorado por diversos clubes europeus e provavelmente vai ser a maior venda da história do Vasco da Gama. E são 15 contratações da era Pedrinho como presidente do Vasco, e somente 3 desses jogadores são titulares: Felipe Coutinho, Tietê e o português Nuno Moreira. São mais erros do que acertos da atual diretoria cruz-maltina. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes. Dá essa moral pra gente, que é muito importante, ajuda pra caramba. E comenta aí também nos comentários de onde você está falando. Coloca aí o seu estado pra me mandar um abraço no próximo vídeo. Agora vamos para as informações, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Vamos começar falando sobre o presidente Pedrinho e suas janelas de transferências. O Pedrinho, desde que virou presidente do Vasco, contratou 15 reforços, 15 contratações, e apenas 3 hoje são titulares do elenco do Vasco da Gama. Desempenho é péssimo da diretoria do Vasco com o Pedrinho e Marcelo Santana no mercado da bola. A realidade é essa: Marcelo Santana foi demitido, chegou o português Admar Lopes. Espero que consiga fazer um bom trabalho no Vasco da Gama. Vamos lá. O presidente Pedrinho está enfrentando críticas severas devido à lentidão nas contratações do Vasco, e especialmente com o time perto da zona de rebaixamento. A diretoria de futebol é cobrada, não apenas pela demora, em contratar jogadores, mas também pelo desempenho insatisfatório nas últimas janelas de transferências. Isso é com toda certeza. De 15 jogadores contratados, 3 foram um acerto. Destaques nas contratações: apenas 3 jogadores: Tietê, Nuno Moreira e também o Felipe Coutinho. O clube investiu aproximadamente 64,7 milhões de reais de forma parcelada, impactando financeiramente e refletindo na expectativa por resultados esportivos, coisa que até o momento não teve. Resumo das últimas janelas de transferências do Pedrinho, desde que é presidente do Vasco. Primeira janela do Pedrinho, meio de 2024. Felipe Coutinho, empréstimo do Aston Villa, uma boa contratação, alavancou os sócios torcedores do clube, querendo ou não, trouxe patrocinadores, enfim, deu mais visibilidade para o Vasco da Gama. Dentro de campo, ainda o Coutinho não mostrou o futebol que o torcedor ainda espera, mas fora de campo, é um jogador que trouxe mais visibilidade para o Vasco, patrocínios, alavancou o Vasco de 30 mil sócios para 60 e pouco, então, querendo ou não, valeu a pena a contratação do Coutinho por isso. Mas dentro de campo, até o momento, é uma incógnita. O Coutinho não é aquele Coutinho que a gente imaginava. Segunda contratação: Alex Teixeira, sem custo, veio no bolso do Felipe Coutinho, na mochila. Uma contratação que não faz sentido algum da diretoria do Vasco contratar um Alex Teixeira que estava 1 ano sem praticar futebol. Enfim, Jean David, o anão da colina, o anão de jardim que a galera fala. Enfim, uma contratação de um chileno atacante que jogava no Toluca, no México, acabou chegando no Vasco, não jogou nada, jogou 12 jogos, não deu uma assistência, não fez um gol, enfim, números patéticos do Jean David. 8 milhões de reais a diretoria gastou no jogador. Outra contratação: Maxime Domingues, que nem do Vasco hoje continua mais. Maxime foi emprestado, vendido, se eu não me engano, ao Torino do Canadá. Tá? O Maxime, na época, foi contratado por 12,4 milhões de reais. Maxime nem hoje no Vasco continua, para você ver o nível. Na segunda janela de transferências, que foi nesse início do ano, a gente pensou assim: agora o Pedrinho e o Marcelo Santana vão acertar. Coisa nenhuma. Segunda janela, acertaram mais que na primeira. Segunda janela, contratou o Tietê, Daniel Fusato. Daniel Fusato, querendo ou não, foi uma contratação de um goleiro reserva, que hoje continua na reserva. O Léo Jardim acaba não dando tantas oportunidades para outro goleiro, querendo ou não. Então, Daniel Fusato não tem nem o que falar ainda. Ele vai jogar, inclusive, no jogo, de sábado agora contra o Mirassol.
Tietê foi um acerto da diretoria, me surpreendeu. Tietê sempre foi um bom jogador, mas no Vasco é o cara que comanda ali o meio-campo, na minha opinião. Maurício Lemos fez 2 partidas boas contra o CSA e contra o Internacional, mas até agora também não demonstrou grande coisa, não demonstrou que é uma excelente contratação da diretoria até agora, até o momento, mas não foi uma horrorosa contratação. Lucas Freitas, um jogador que me surpreendeu também, não foi horroroso, desastroso. Lucas Oliveira, desastroso, um bagre total. No Vasco nem recebe oportunidade para vocês terem ideia, né? Mas aí também eu critiquei bastante a contratação do Lucas Oliveira. Falei, a diretoria do Vasco está contratando um jogador que tem 3, 4 jogos lá no Japão. Se lá no Japão, que é uma liga muito fraca, o Lucas Oliveira não era titular, aqui no Vasco ele vai ser, pelo amor de Deus, né? E a outra contratação foi ali nos milhões de reais. Foi os 3 reforços que o Vasco pagou. 15 milhões de reais, 14,9 milhões de reais no atacante argentino Benjamin Garré, que até agora não demonstrou e não mostrou por que veio, né? Para mim foi a pior contratação do Vasco até o momento, que o Vasco gastou dinheiro realmente, né? Tirando o Jean David, o Maximia, mas nessa última janela foi a pior contratação. Nuno Moreira foi o acerto da diretoria, um português que estava sendo artilheiro lá no Casa Pia, e aqui no Vasco chegou fazendo gol, chamando responsabilidade, uma excelente contratação do Vasco, acerto da diretoria. Já outra contratação foi o Lloyd Augusto, que a gente já viu que não é um jogador também que vai nos surpreender, nada do tipo, mas também tá melhor do que o Garré. O Garré entra, não arruma nada, o Lloyd pelo menos ele entra nos jogos, ele tenta, ele vai para cima, ele corre, tem velocidade, tenta cruzar, tenta finalizar, enfim, é um jogador que tenta, pelo menos, em vez do Benjamin Garré que se esconde nos jogos. Então, para mim, a contratação do Lloyd foi até melhor do que o do Garré. Enfim, e na terceira janela, que agora que a gente está nesse momento, o Vasco até o momento contratou somente um jogador, que foi o volante Thiago Mendes, que veio sem custo, estava lá no Catar, Emirados Árabes, eu acho, sem jogar, jogou 14 jogos na última temporada, enfim, chegou no Vasco, já jogou 2 partidas. Não acho um péssimo reforço, acho que vai agregar e vai ajudar o Vasco da Gama, mas até o momento é muito no início pra gente poder julgar, falar se é um bagre, se é uma péssima contratação, se é uma boa contratação, tá beleza? Então, essa informação sobre o Thiago Mendes. Tem, obviamente, o retorno do Cauã Barros, que não vou considerar um reforço, não é uma contratação do Vasco, mas é um retorno que o Vasco conseguiu trazer antes do final do ano. Então, é mais ou menos isso. E as críticas, né, que a gestão do Pedrinho vem recebendo durante essa temporada não é nenhum absurdo, é a realidade, né? Beleza que a 777 é culpada pra caramba, aumentou muito mais nossas dívidas, os antigos gestores também são muito culpados, não fogem, mas é claro que a diretoria do Pedrinho gastou 64 milhões de reais, 65 arredondando, e até o momento o Vasco tem 3 jogadores contratados como titular. Então, para você ver como o elenco do Vasco ele precisa de reforço. Tem carências e a diretoria vê as carências, consegue detectar, mas não consegue contratar o jogador certo para reforçar o elenco cruz-maltino, beleza? Agora vamos para as informações, para a informação mais importante, eu acho, né, que a galera clicou nesse vídeo provavelmente por conta dessa informação, que é sobre o menino Ryan, a joia cruz-maltina que vem jogando muita bola. O último jogo contra o CSA, achei até um pouco ele mais sumido, mas vem jogando muita bola, é o destaque do Vasco nessa temporada, e o Ryan vem sendo monitorado por diversos clubes europeus. Não é de hoje que o Ryan vem sendo monitorado por diversos clubes europeus. E vamos lá, Ryan no Mônaco. Vamos lá, o Analisa Vasco postou. O Mônaco da França demonstrou interesse na contratação do atacante Ryan do Vasco da Gama. Segundo o jornal francês L'Équipe, tá? Um jornal muito conhecido, acho que é o mais conhecido lá da França. O clube do Principado deve avançar nas negociações após concluir a venda de Simon Bouabré, que é uma joia também lá do Mônaco, que foi vendido lá para a Arábia Saudita, beleza? Então o Mônaco tá cheio do dinheiro. Então agora o Mônaco quer um reforço, que é um jogador para cumprir a saída desse jogador que foi vendido lá para a Arábia. O jovem Ryan, do Vasco da Gama, joia da base cruz-maltina, já vinha sendo monitorado por diversos clubes europeus. Já vinha não, ainda vem sendo monitorado
por diversos clubes europeus, né? Lembrando que essa informação ela foi dada pelo jornal L'Équipe, lá da França, um jornal muito famoso, muito conhecido, para quem quiser perguntar aqui, ó, 7 milhões de seguidores praticamente, 6,8, então um jornal bastante conhecido lá na França, que tem muita credibilidade. Então a informação foi dada por eles, não foi nenhum por jornalista vascaíno, nada do tipo, foi pelo jornal francês, de que o Mônaco tem interesse e deve preparar aí provavelmente uma proposta para contratar o menino Ryan. Vamos lá para os números do Ryan, né? O Ryan que está se tornando um jogador, uma peça importante para o Vasco. Nos últimos jogos do Vasco, o Ryan ele fez jogo contra o Melgar, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Internacional. Então, cara, é um jogador que vem fazendo gols, vem tentando, vem finalizando. É um jogador, pra mim, ele e o Paulo Henrique são os jogadores mais regulares do Vasco nessa temporada de 2025, por agora, pelo menos. E ainda mais com a chegada do treinador Fernando Diniz, aí o desempenho do Ryan, cara, melhorou muito, né, querendo ou não. A nota do Ryan no SofaScore, 6,94 a nota do Ryan. As últimas partidas você vê, cara, 7,1. A média dele é mais de 7 do que menos de 7. As notas dele nos últimos jogos, né? Enfim, valor de mercado do Ryan hoje, pessoal, é de 13,6 milhões de euros, tá? É um jogador de 18 anos de idade, o Ryan faz 19 anos, 3 de agosto, então daqui 4 dias ele faz aniversário, né? Tem 1,85 de altura, é o número 77 do Vasco da Gama no dia de hoje. Ryan é um jogador que vem se destacando muito, né, no elenco do Vasco, no time do Vasco da Gama, como titular. E, inclusive, eu posso até dar uma procurada aqui, o valor da multa do Ryan, tá? Eu esqueci até de pegar aqui. Olha aqui, ó. Multa rescisória de Ryan será de 40... Olha aqui, ó, vamos lá. Aí, olha essa informação aqui, então, para você ver que o Vasco ele não vai vender o Ryan por preço de banana. É claro que não deve ser o valor da multa exata, mas chegando uma proposta ali de 150 milhões, 160, 170, 140, eu aceitaria na boa. É um dinheiro que vai chegar no Vasco para aliviar muito o ano de 2025, pagar folha salarial, contratar jogadores, querendo ou não, melhorar e reformar de vez o CT Moacir Barbosa, que está previsto ali por 20 milhões de reais o orçamento para fazer uma reforma gigantesca no CT. Então, querendo ou não, é um dinheiro que vai ser muito bem utilizado. Vai ser não, né? Pode ser muito bem utilizado se a diretoria conseguir utilizar ele muito bem. Então tá aqui, ó. Tudo assinado, anúncio próximo, né? Essa informação foi dada no dia 19/3. Esse anúncio já aconteceu da renovação de contrato do Ryan até 2026. O valor da multa do Ryan hoje no Vasco é de 246 milhões de reais. Então, cara, é muito dinheiro. O Vasco conseguindo arrumar ali uns 200 milhões, 150 milhões pra cima, pra mim é um valor, cara, surreal e um valor muito importante e que vai ajudar muito nos cofres do Vasco da Gama, tá? É mais ou menos isso. Beleza, pessoal? Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante. Aproveita também para hypar o nosso vídeo, não esquece não. E deixa eu mandar um abraço para a galera que comentou no último vídeo. Isso mesmo, se você quer que eu mande um abraço aqui, cara, comenta aí embaixo o estado de onde você tá falando para mim mandar um abraço para você. Tamo junto? Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O nosso parceiro Carlos Alexandre colocou assim: eu sou de Itaperuna, RJ. Um abraço ao parceiro Carlos Alexandre de Itaperuna, RJ. Aonde eu moro, né? Rio de Janeiro. O nosso parceiro, na verdade, nossa parceira, Grazi colocou: moro na Rocinha, Rio de Janeiro. Um abraço, parceira Grazi. Obrigado pela presença e obrigado pela audiência, tá? Abraço pra todo mundo aí da Rocinha, Rio de Janeiro, maior favela do planeta, cara. Favela linda, inclusive, né? Deixa eu ver se tem mais gente pra me mandar um abraço. O Paulo Sérgio, que sempre tá comentando pra gente. Um abraço pra todo mundo aí de Betim, Minas Gerais, tá beleza? Um abraço, Paulo Sérgio, obrigado pela audiência também. Tamo junto? Acho que foi isso. Acho que foi essa galera aí que comentou no último vídeo aqui do nosso canal. Aqui, ó, tá aqui, ó, os últimos comentários. Depois eu vou responder todo mundo, eu sempre respondo os comentários. Então comenta aí que é muito importante. Tamo junto? É isso, pessoal. Amanhã estamos de volta aí às 7 da manhã. Hoje o vídeo não saiu às 7 da manhã. Amanhã eu prometo que vai sair o vídeo às 7 da manhã e também à tarde. Tamo junto, pessoal. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.